Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, hoje eu quero responder algumas perguntas aqui do nosso querido Paulo Eugênio, que sempre traz temas extraordinários para o nosso canal e também me dá a oportunidade de falar de assuntos muito importantes. Seja honesto com você e com quem te ouve. Nós, protestantes, amamos Maria. Porém, seguimos Jesus, entendemos que devemos seguir Jesus. Sua mágoa por seus antigos líderes estão te deixando cego. Paulo fala do perdão para não sermos vencidos por Satanás. Aliás, não vai comentar sobre Daniel 7:25 e a mudança de 3 dos 10 mandamentos? Pois bem, meus irmãos, eu amava e eu ainda amo os meus avós Sebastião e Gasparina, eles já falecidos. Eu estou citando eles porque eu convivi por mais tempo com eles. Eles eram católicos fervorosos, pessoas sensatas, corretas e muito trabalhadoras. Mesmo depois da morte deles, eu ainda tive a oportunidade de ouvir muitas histórias que me encheram de orgulho de ser neto deles. Histórias de pessoas que também os amavam. E aqui eu tenho um quadro que eu guardo com muito carinho. E aqui estão eles mais jovens, ele segurando a cuia de chimarrão e ela a chaleira. Olha aí de quem eu puxei esse penteado chique. Mas tanto eu como as pessoas que gostavam deles não teriam coragem de queimar, quebrar ou destruir essa foto. Não porque nós amamos a foto, mas porque nós amamos eles. E toda vez que eu olho para essa foto, eu sinto a obrigação de ser justo, correto e temente a Deus como eles foram. É lógico que uma pessoa tomada de ódio que destrói essa foto não pode amá-los. Pois quem ama não destrói a lembrança de alguém que lhe foi querido e que lhe ensinou verdades importantes sobre Deus e sobre a vida. Então eu quero compartilhar aqui algumas cenas de pessoas que, como disse aí o nosso amigo Paulo, amam a mãe de Jesus. Acompanhe. Maria, ô Maria, fala lá. Ela está se humilhando diante de você, Maria. Ela está pedindo a resposta para você, Maria. Responda ela aí, por favor. Vamos, Maria. Estenda a sua mão lá, Maria. Ajuda aí, Maria, essa pessoa que está se humilhando lá na Basílica. And this got power. Amen. Something's wrong. Pero eu Cristo te ama. Y pues tenemos que hacerlo pedazo. El profeta Elías también derrotó los altares de... Ahí está, ¿cierto? Esta muñeca, si me puede... A ver si me puede... Esta muñeca, esta es la Guadalupe, mi amigo. Isso aqui não funciona aqui, ó. Isso aqui não é santo coisa nenhuma. Isso aqui não é Deus coisa nenhuma. R$500, meu amigo. O homem entra pelo corredor central e senta no primeiro banco. Minutos depois, ele vai até o local onde fica a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pega a santa e joga no chão. Antes de deixar a igreja, o homem ainda grita várias vezes. Ele saiu dizendo, olha, adorai somente a Deus, adorai somente a Deus. Pedimos para que o povo ficasse tranquilo, deixasse ele em paz, pois... Foram 28 imagens violadas na paróquia São Mateus, entre elas a do Sagrado Coração de Jesus e a de Nossa Senhora das Graças, que estava na comunidade desde a formação da cidade, a cerca de 150 quilômetros de Curitiba. This is heresy, the rosary. The rosary is heresy. Mother Mary is nothing. It's about knowing Jesus Christ. Mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hermano, que la idolatría lo va a salvar. ¿Hasta cuándo? La Iglesia Católica es la que Cristo fundó.
Las sectas la quieren destruir. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó. Esto es basura, esto no sirve para nada. Yo no creo en esto. Y le quiero hacer entender a la humanidad y al mundo entero. Bueno, navegando por ahí por internet, en Facebook, me encuentro este video. Creo que esto acontece. La tercera. Cómetelo. ¿Ah? ¿No te lo vas a comer? ¿Ah? Muñeco y Eu gostaria de ver cenas de amor de protestantes por Maria, mas infelizmente elas não existem. Vamos ler então o versículo proposto pelo nosso amigo Paulo. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Proferirá insultos contra o Altíssimo e formará o projeto de mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues ao seu poder durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Nessa passagem vemos o profeta Daniel falando sobre o quarto animal da sua visão, que é diferente de todos os outros animais, que calca e aniquila o mundo. É correspondente das pernas de ferro da estátua a qual Nabucodonosor sonhou. Com a cabeça de ouro, que é o Império Babilônico, o peito e os braços de prata, que são os impérios da Média e da Pérsia, o ventre de cobre, que é o Império Grego, e as pernas de ferro, que é o Império Romano. Assim como as pernas são a parte mais longa do corpo, assim o Império Romano foi o mais longo de todos os impérios mundiais e também o mais vasto. O animal que calca e aniquila tudo se refere ao poder de destruição do Império Romano e a sua subjugação de outros povos. Esse império perseguirá, os santos serão entregues a ele durante um tempo, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eles chegavam a jogar os cristãos do primeiro século para serem devorados por leões nas arenas. Mudar os tempos e a lei era a tentativa do Império Romano de impor ao mundo a sua fé politeísta e fazer com que os povos abraçassem as suas crenças. Os cristãos, que eram os mais resistentes a isso, eram perseguidos e mortos. Mas a Santa Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo, venceu o Império Romano. O Império de Roma teve que cair de joelhos diante do povo de Deus. E essa igreja permanece até hoje triunfante. Por isso, Daniel, capítulo 7, versículo 25, deve servir a nós como advertência constante sobre a luta entre o bem e o mal, a necessidade de permanecermos fiéis a Cristo e a sua única igreja. Deve ser um chamado de Deus diante das provações e dos desafios que o mundo tenta nos impor. Sobre uma suposta mágoa que eu trago em relação aos meus antigos líderes, é apenas especulação aí do nosso amigo Paulo, Todos que são aqui inscritos no canal já conhecem bem aí o nosso amigo Paulo. Essa é uma característica dos protestantes. Se você não concorda com eles, ou se você resiste às heresias que eles tentam impor, significa que você está magoado. Não é porque você abriu os olhos para a verdade e não aceitou mais ser manipulado e está agora avisando os outros para não cair nessa arapuca. Sobre a Igreja Católica ter mudado os mandamentos, é o que acontece com quem tem o péssimo hábito de não procurar conhecimento. A Igreja Católica não mudou os mandamentos. Eles permanecem os mesmos, como encontramos em Êxodo capítulo 20, versículos 1 até o 17, e também em Deuteronômio capítulo 5, versículos 5 até o 21. Para simplificar, a Santa Igreja seguiu a sagrada tradição e a interpretação de Santo Agostinho, pai da Igreja, que dividiu os mandamentos em dois blocos, os que se referem ao amor a Deus e os que se referem ao amor ao próximo. Como o próprio Senhor Jesus fez, em Mateus capítulo 22, versículos 36 ao 40. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. O que a Santa Igreja fez foi organizar de maneira a facilitar o aprendizado e a vivência da fé cristã aos católicos. Portanto, nenhuma adulteração e nenhuma mudança aconteceu. O primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso engloba Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o 5.
Amar a Deus sobre tudo significa rechaçar, evitar e repelir a idolatria. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Capítulo 20, versículos 7 até o 11. Terceiro, guardar domingos e festas. O dia de guarda dos cristãos é o domingo, que vem de Domini, o dia do Senhor. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. As duas primeiras celebrações dos cristãos foram em um domingo, como nós podemos observar no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, e também em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Quarto mandamento, honrar pai e mãe, está lá no capítulo 20, versículo 12. Não matarás, está no capítulo 20, versículo 13. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade, está lá no capítulo 20, versículo 14. Sétimo mandamento, não furtar, está lá no capítulo 20, versículo 15. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho, está lá no capítulo 20, versículo 16. 9. Não desejar a mulher do próximo, está lá no capítulo 20, versículo 17, na parte A. E o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17, parte B. Aqui estão todos os mandamentos e exatamente na ordem que eles aparecem na Bíblia. Mais uma vez vou repetir, não houve mudança nem adulteração. Eu espero então que a minha resposta tenha ajudado a esclarecer as acusações covardes que os protestantes desferem diariamente contra a Santa Igreja. Com essa palavra, você e a sua família tenham um dia abençoado por Deus, no nome de Jesus.